Se eu te dissesse que existe um princípio espiritual, confirmado pela Bíblia, pela lei da atração e pelos ensinamentos de Napoleon Hill, capaz de transformar sua vida financeira, emocional e espiritual ainda hoje, você acreditaria? Sim, talvez não. Mas a verdade é que você não está aqui por acaso. Existe um motivo maior, existe um propósito, existe uma intenção divina por trás deste momento. Algo está chamando você. Algo está despertando dentro de você. Algo está pedindo um novo nível de consciência. Algo está dizendo, sua hora. E antes de continuar, lembre-se, todos os dias às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal Atrair Prosperidade. Conteúdos feitos para elevar sua mentalidade, fortalecer seu espírito e alinhar sua vibração à prosperidade que Deus preparou para você. Então, se inscreva e ative as notificações, porque sua transformação começa quando sua mente desperta. Agora, respire fundo. Sinta sua energia mudando. Sinta sua consciência se abrindo. Sinta seu espírito se alinhando ao que está prestes a ouvir. Porque este não é apenas um texto, é um portal, uma transição, um recomeço. A Bíblia diz, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Napoleon Hill disse, tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. A lei da atração ensina, você atrai aquilo que é, não aquilo que deseja. 3 fontes, 3 épocas, 3 linguagens. Uma única verdade, sua mente cria sua realidade. Prosperidade, oportunidades, portas abertas, crescimento, elevação, tudo começa dentro. E é aqui que a maioria falha. As pessoas querem uma vida nova, com a mesma vibração velha. Querem abundância, com pensamentos de escassez. Querem riqueza, com energia de medo. Querem avanço, com crenças limitantes funcionando no automático. Mas você não. Você está aqui porque algo dentro de você está pronto para romper. A Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem. E Deus não é pequeno, limitado ou escasso. Deus é expansão. Deus é criação. Deus é multiplicação. Deus é abundância infinita. Então, por que tantas pessoas vivem uma vida tão distante disso? Porque não entendem o poder que carregam. Porque não entenderam, ainda, o princípio mais profundo da prosperidade. A sua vida é um reflexo direto da sua mente. A maneira como você pensa define o que você sente. O que você sente define sua vibração. Sua vibração define o que você atrai. E o que você atrai molda seu destino. É impossível ter uma vida externa, próspera, com um universo interno quebrado. A Bíblia chama isso de renovação da mente. Napoleon Hill chama isso de reprogramação do subconsciente. A lei da atração chama isso de alinhar a frequência. Mas tudo é a mesma coisa. Transforme sua mente e sua vida será transformada. E aqui está o ponto que quase ninguém tem coragem de assumir. Muita gente não tem medo de fracassar. Tem medo de prosperar. Sim, medo de ter. Medo de receber, medo de brilhar, medo de se destacar, medo de assumir quem realmente é. Porque prosperar exige identidade, exige postura, exige mentalidade, exige responsabilidade espiritual, exige abandonar crenças antigas, medos herdados, culpas impostas, limitações emocionais que você carrega desde a infância. Mas você não nasceu para viver acorrentado ao passado. Você não nasceu para ser a continuação dos medos da sua família. Você não nasceu para repetir padrões de escassez. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para prosperar, para multiplicar, para expandir, para viver o propósito que Deus plantou em você. E a prosperidade está disponível. O reino espiritual está sempre pronto. O universo responde imediatamente. A lei da atração nunca descansa. Deus nunca recua. Mas quem precisa despertar é você. Agora escute com atenção. A escassez
Não é um ataque do inimigo. A escassez é consequência da mente desprogramada. E não tem nada mais poderoso do que perceber isso. Porque quando você entende que a escassez não é um destino, ela deixa de ser um ciclo. Prosperidade não é sobre ganhar mais, é sobre ser mais. E a Bíblia é clara quando diz: é pela transformação da mente que vocês experimentarão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Napoleon Hill ensina: você é o único responsável pelo que aceita como verdade dentro de si. E a lei da atração reforça: sua vida sempre segue sua vibração predominante. Quando esses três pilares se unem, o impossível se torna provável. E o provável se torna inevitável. Agora vamos mais fundo. Existe um bloqueio emocional que destrói a prosperidade de milhões de pessoas. A crença de não merecimento. Essa crença impede receber, atrair, prosperar, crescer, expandir, romper, e ela se camufla assim: eu não consigo. Isso não é para mim. Eu não nasci para isso. Essas coisas só acontecem para os outros. Eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de ser julgado. Eu tenho medo de prosperar e depois fracassar. Mas escute, isso não é você. Isso é o seu condicionamento. Isso é o que repetiram para você a vida toda. Isso é o que você ouviu desde pequeno. Isso é dor antiga, travando seu futuro novo. E existe um detalhe espiritual extremamente importante. O universo não responde ao que você pede. Ele responde ao que você acredita. O universo lê sua vibração. Deus vê seu coração. A lei da atração capta sua frequência interna. Napoleon Hill explica que seu subconsciente é o motor invisível da sua realidade. E aqui está a grande verdade. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. Se você não acredita que merece, não importa quanto ore, quanto peça, quanto deseje, nada muda. Mas quando você muda sua vibração interna, quando você muda sua crença, quando você muda sua identidade, o universo rearranja tudo ao seu redor para refletir quem você se tornou. A Bíblia descreve isso como fé que move montanhas. A ciência descreve como neuroplasticidade. Napoleon Hill descreve como o poder da mente direcionada. A física quântica descreve como colapso da realidade. E tudo aponta para a mesma direção. O mundo exterior é apenas um espelho do mundo interior. Se você muda por dentro, sua vida muda por fora. Se você se fortalece dentro, portas se abrem fora. Se você prospera dentro, prosperidade te encontra fora. Se você se expande dentro, Deus te expande fora. E aqui começa a sua transformação profunda. A partir de agora, você vai entender princípios que nunca mais permitirão que você volte ao mesmo nível de antes. A partir de agora, você vai enxergar prosperidade não como algo que você busca, mas como algo que você se torna. A partir de agora, você vai perceber que riqueza não é um destino, é uma vibração. A partir de agora, você vai entender que Deus não te criou para escassez, Ele te criou para crescimento. E a lei da atração não é contrária à fé. Ela é parte do sistema espiritual de Deus. Porque tudo o que existe foi criado por vibração. E tudo o que vibra responde à sua mente. Agora que você entendeu isso, estamos prontos para ir mais fundo. Existe uma força invisível que opera na sua vida desde o dia em que você nasceu. Alguns chamam de fé, outros chamam de energia, outros preferem o termo vibração, lei da atração, campo quântico, universo. Mas a verdade é que todas essas palavras apontam para o mesmo princípio eterno. Você se torna aquilo que pensa, acredita e sente mais profundamente. A Bíblia fala isso há milhares de anos. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. E séculos depois, Napoleon Hill, após entrevistar mais de 500 dos homens mais ricos e bem-sucedidos da história, repetiu exatamente o mesmo princípio. Você se torna aquilo que você pensa, com sua mente dominada por propósito e fé.
Não é coincidência. A espiritualidade e a ciência da mente caminham juntas, falam a mesma língua e apontam para a mesma direção. A sua prosperidade começa dentro de você e jamais fora. Hoje eu quero conduzir você por um caminho profundo. Um caminho que mistura fé, mentalidade, energia, decisões internas e revelações espirituais. Eu quero que este vídeo se torne um marco na sua vida, um antes, e eu quero que você sinta ainda hoje que algo finalmente destravou. Prepare-se para a experiência. Respire fundo. E agora? Vamos começar. 1. A verdadeira prosperidade nasce no invisível. Você já percebeu que tudo o que existe no mundo físico antes existiu na mente de alguém? Um prédio, antes de ser construído, existiu na imaginação do engenheiro. Um carro, antes de rodar nas ruas, existiu na mente do designer. Uma música, antes de tocar corações, existiu no coração do compositor. Uma empresa, antes de faturar milhões, existiu como uma ideia. Tudo que existe hoje, primeiro existiu no invisível. Isso não é coincidência. O mundo é um reflexo do que pensamos e acreditamos, e é exatamente isso que a Bíblia sempre ensinou. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Ou seja, primeiro você crê, depois você vê. A lei da atração diz o mesmo. Primeiro, você sente, depois você recebe. A mente é o terreno, a fé é a semente e a ação é a água. Quando essas três coisas se alinham, nada pode impedir a prosperidade de florescer. 2. O grande erro que impede a prosperidade: viver no automático. Muita gente acorda, trabalha, volta para casa, repete a mesma rotina, vive cansado, exausto, mas nunca para perceber que está apenas sobrevivendo. Não está escolhendo, não está criando, não está dirigindo a própria vida, apenas repetindo padrões. E padrões geram resultados repetidos. Napoleon Hill sempre dizia: pensamentos dominantes se tornam realidade. Seus pensamentos dominantes forem preocupação, escassez, medo, ansiedade e falta. É isso que sua vida vai manifestar. Mas quando seus pensamentos dominantes se tornam propósito, confiança, fé, direção, decisão e mentalidade de crescimento, tudo muda. A Bíblia reforça: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você não transforma sua vida transformando-se por fora. Você transforma sua vida transformando-se por dentro. E isso começa exatamente aqui, agora. 3. A energia que você emite determina o que você recebe. Tudo no universo funciona por frequência. Assim como uma estação de rádio transmite um sinal e você precisa sintonizar a frequência correta para ouvir, a prosperidade também funciona assim. Você não recebe o que quer, você recebe o que vibra. Você não recebe o que pede, você recebe o que acredita. Você não recebe o que imagina, você recebe o que sente como verdade. E isso está na Bíblia também. Se creres de todo o teu coração, será assim. Não é racional, é emocional, é vibracional, é espiritual. Quando você vibra no medo, atrai mais coisas que reforçam o medo. Quando vibra na escassez, atrai mais situações que provam escassez. Quando vibra em gratidão, atrai mais motivos para agradecer. Quando vibra em confiança, atrai portas abertas. Quando vibra em prosperidade, atrai prosperidade. Esse é o mecanismo, essa é a lei. Esse é o princípio eterno que rege o universo físico e espiritual. O bloqueio invisível, crenças de escassez. Talvez você esteja fazendo tudo certo, trabalhando, orando, pedindo, tentando, se esforçando, mas as coisas não fluem, porque existe um bloqueio interno mais forte do que suas ações externas. E esse bloqueio se chama crença de escassez. Crenças como: dinheiro é difícil, eu não mereço muito, rico não entra no céu, eu nunca tive nada, não vou conseguir, a vida é muito dura, coisas boas não acontecem comigo.
Toda vez que eu prospero, algo dá errado. Essas crenças são como muralhas que impedem a prosperidade de entrar. Napoleon Hill dizia: a mente que não acredita, não cria. E a Bíblia reforça: o homem de coração duvidoso é inconstante em todos os seus caminhos. Você só recebe aquilo que acredita profundamente que merece. E hoje eu quero ajudar você a quebrar essas crenças, uma por uma. 5. Você não nasceu para viver limitado. Você não nasceu para sobreviver. Você não nasceu para viver pequeno. Você não nasceu para ficar na luta eterna. Você não nasceu para viver com medo. Você não nasceu para carregar escassez. Você nasceu para expandir, para criar, para transformar, para multiplicar, para evoluir, para prosperar. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Abundância não é pecado. Abundância não é ostentação. Abundância é fluxo natural. Quanto mais você cresce, mais você abençoa. O mundo precisa de pessoas prósperas, generosas, conscientes, espirituais e com boa mentalidade. E Deus não te colocou aqui para viver pequeno. Ele te colocou aqui para dar frutos. 6. O universo responde à ação alinhada. Existe algo que Napoleon Hill repetia com muita força: desejo só se torna realidade quando acompanhado de ação persistente. A fé abre a porta. A mentalidade prepara o caminho. A energia atrai, mas a ação manifesta. A Bíblia sempre reforçou isso. A fé sem obras é morta. Isso significa não adianta apenas acreditar, não adianta apenas visualizar, não adianta apenas repetir frases positivas. Você precisa agir alinhado com o que acredita. E sabe por que muitas pessoas nunca prosperam? Porque deixam a vida no automático, sem intenção. Elas tomam decisões baseadas no medo e não no propósito. Agem para sobreviver, não para crescer. Reagem ao que acontece em vez de criar novas possibilidades. Mas a partir de hoje, você vai aprender a agir com intenção, direção e propósito. Você vai agir como alguém que merece prosperidade. Você vai agir como alguém que já está atraindo o que deseja. Você vai agir como alguém que não aceita mais migalhas porque sabe que foi feito para a abundância. 7. O que você tolera determina seu futuro. Muitas vezes, não é o que você busca que define sua vida, é o que você tolera. Se você tolera a falta de respeito, vai receber mais disso. Se você tolera trabalho que te suga e não te valoriza, vai continuar preso. Se você tolera a escassez, ela vai permanecer. Se você tolera pensamentos negativos, eles vão dominar sua mente. Napoleon Hill dizia: o homem que não decide o que quer, aceita o que vier. E isso é um princípio espiritual também. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Ou seja claro consigo mesmo, seja claro com o universo, seja claro com Deus. Pare de aceitar menos do que você merece. Pare de aceitar uma vida apertada. Pare de aceitar pensamentos que diminuem você. Pare de aceitar a versão pequena de si mesmo. A partir de hoje, declare internamente: eu não aceito menos do que aquilo para o qual fui criado. Porque quando você muda o padrão do que tolera, muda o padrão do que atrai. 8. A vibração da gratidão. O segredo mais antigo e mais poderoso. Se existe uma chave, uma porta, uma senha que abre caminhos de prosperidade, abundância e crescimento na vida de qualquer pessoa, essa chave é gratidão. E gratidão é a energia mais elevada que existe. Ela transforma o campo energético, ela desbloqueia caminhos, ela atrai oportunidades, ela multiplica o pouco, ela acelera o muito. A Bíblia diz: em tudo dai graças. E a lei da atração diz: você atrai aquilo que aprecia. E Napoleon Hill reforça: a gratidão é o ímã da abundância. Quando você agradece pelo que tem, o universo entende que você está pronto para receber mais. Mas atenção,
Gratidão não é só falar obrigado, não é só repetir palavras, não é só postar frases. Gratidão verdadeira vem do sentimento. É quando você sente profundamente que já está sendo abençoado. É quando você sente profundamente que está no caminho. É quando você sente profundamente que tudo faz sentido, mesmo que você ainda não veja. É quando você escolhe confiar. Esse sentimento muda tudo, porque a gratidão não conecta você ao que você tem, ela conecta você ao que você deseja ter. 9. O ciclo espiritual da prosperidade. Existe um ciclo espiritual e mental que rege toda a prosperidade verdadeira. Esse ciclo tem 4 etapas. 1. Sentir. Você precisa sentir como se já tivesse. Sentir a alegria, sentir a paz, sentir a expansão, sentir a confiança. 2. Declarar. Falar em voz alta. Dirigir sua energia. Forma ao invisível. A Bíblia diz, haja luz e houve luz. 3. Alinhar pensamentos, palavras, ações e vibrações. Pensar como quem prospera. Falar como quem prospera. Agir como quem prospera. Sentir como quem prospera. 4. Manifestar. E quando tudo isso se junta, a realidade muda. O campo muda. As portas se abrem. As oportunidades aparecem. As pessoas certas surgem. Os caminhos se alinham, as soluções vêm, a vida flui. Esse processo é espiritual, mental e energético. E quando você entra nele, nada pode impedir seu crescimento. 10. A batalha mais importante, a batalha interna. O mundo externo é apenas o reflexo do seu mundo interno. Se dentro de você existe dúvida, medo, insegurança, raiva, ressentimento, orgulho, escassez, autossabotagem, não importa o quanto você lute por fora, a vida vai continuar travada. Mas quando dentro de você existe confiança, clareza, fé, visão, determinação, entrega, disciplina, gratidão, coragem, o universo se reorganiza ao seu favor. A Bíblia diz, guarde o seu coração acima de todas as coisas, pois dele procedem as fontes da vida. E Napoleon Hill complementa, a mente dominada pelo medo fabrica fracassos, a mente dominada pela fé fabrica milagres. A batalha mais importante não é do lado de fora, é do lado de dentro, e você está vencendo ela agora, neste exato momento. 11. Você não está atrasado, você está sendo preparado. Há pessoas que vivem comparando sua vida com a dos outros. Fulano conseguiu antes, Cicrano já está lá. Eu estou ficando para trás. Mas ouça com muita atenção. Você não está atrasado. Você está sendo preparado. Existem coisas que só podem chegar quando você estiver pronto. Existem portas que só podem abrir quando sua mente estiver alinhada. Existem oportunidades que só podem florescer quando você tiver estrutura interna. A preparação é parte da promessa. A espera é parte do processo. A paciência é parte da manifestação. A Bíblia diz, há tempo determinado para todas as coisas. E Napoleon Hill dizia, toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Ou seja, o que parece atraso é proteção, o que parece demora é alinhamento, o que parece resistência é fortalecimento. Você não está atrasado, você está amadurecendo para receber o que te pertence. 12. O poder do foco. Você cria onde coloca sua atenção. Se existe um dos poderes mais fortes do universo mental e espiritual, esse poder é o foco. Tudo que você foca, cresce, se expande, se aprofunda, ganha força, ganha forma. Quando você foca no problema, ele aumenta. Quando foca na solução, ela aparece. Quando foca no medo, ele domina. Quando foca na coragem, ela desperta. Quando foca na falta, ela se multiplica. Quando foca na prosperidade, ela começa a se mover na sua direção. A Bíblia diz, os olhos são a lâmpada do corpo. Napoleon Hill dizia, o que você pensa continuamente, você inevitavelmente atrai.
Você precisa aprender a dirigir sua mente como quem dirige um carro. Se deixar solta, ela vai bater. Mas se dirigir com intenção, ela leva você ao destino. E agora que chegamos até aqui, eu quero que você entenda algo muito importante. Nada, absolutamente nada, foi por acaso. Se esta mensagem encontrou você hoje, neste momento, é porque você precisava ouvir exatamente isso. Era necessário. Era o tempo certo. Era a hora certa. Porque existe um movimento acontecendo dentro de você. Um realinhamento, uma expansão, uma elevação, um despertar divino e mental. Você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Você não pensa igual. Você não sente igual. Você não vibra igual. Você está em um novo nível. Você está entrando na sua fase de colheita. Você está entrando na sua fase de portas abertas. Você está entrando na sua fase de expansão espiritual e mental. Você está entrando na fase onde propósito, energia, fé e ação começam a caminhar juntas. Existe um futuro chamando o seu nome. Existe uma versão sua muito mais forte, abundante, próspera e consciente esperando para emergir. E hoje, ela começou a despertar. Sinta isso, respire isso, acredite nisso, assuma isso, porque não é coincidência. A mensagem final que você precisa levar contigo. Nunca mais diga que você é pequeno. Nunca mais diga que você não consegue. Nunca mais diga que sua vida não vai mudar. Nunca mais diga que não merece prosperidade. Você nasceu com propósito. Você nasceu com dons. Você nasceu com potencial. Você nasceu para multiplicar. Você nasceu para crescer. Você nasceu para manifestar. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Napoleon Hill diz: a mente pode alcançar qualquer coisa que possa conceber e acreditar. E eu te digo agora, você está pronto. O universo já começou a se mover ao seu favor. A mudança já começou. A energia já mudou. O campo já se abriu. A prosperidade já está a caminho. Agora é sua vez de agir, de se posicionar, de se elevar, de assumir sua verdadeira identidade, de entrar na sua abundância. Se esta mensagem tocou seu coração, se ela despertou algo em você, se você sentiu que era exatamente o que precisava ouvir, então segue agora o canal Atrair Prosperidade. Não deixe para depois. Aqui você recebe conteúdos poderosos, espirituais, energéticos e mentais todos os dias, às 18 horas, feitos especialmente para elevar sua mente, sua vibração e sua vida financeira, emocional e espiritual. Clica em seguir, ativa o sininho e entra com a gente nessa jornada diária de evolução. Este é só o começo. Tem muita coisa grande chegando para você. E lembre-se disso sempre. A prosperidade não vem quando você está pronto por fora. Ela vem quando você está pronto por dentro. E hoje você ficou. Que sua vida se expanda, que sua mente desperte, que sua fé fortaleça, que sua energia se alinhe, que sua prosperidade flua e que tudo, aquilo que é seu, por direito divino e mental, finalmente encontre você. A sua nova fase começa agora.